Agora sim, tudo bem? Que bom estar falando com você, que está assistindo essa maravilhosa aula, esse encontro incrível. Queria estar vendo todos vocês aqui, não é? Já que meu coração se enche de alegria quando eu converso com professores, professoras, pedagogos e pedagogas que vivem a mesma luta que eu, cada um dentro de seu segmento. Eu sou o professor Irenilson do Bachesc, eu trabalho com o Estatuto da Criança e do Adolescente com vocês, aqui para o concurso, né, de docência da Prefeitura Municipal de Curitiba. Você deve ter realizado aí, não é, as questões do nosso simulado aqui do Revisando, simulado que literalmente simula a banca avaliadora a qual você irá passar daqui a alguns dias, não é mesmo? Vamos resolver aqui comigo essas questões? Deixa eu agora compartilhar a minha tela com você, né, para a gente poder resolver juntos essas questões. Vamos lá, é aqui que está. Deixa eu abrir aqui, abrindo a nossa aula. Agora sim, Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese, né, preparamos aí 7 questões para vocês. Vamos lá? Primeiramente, a garantia de prioridade para crianças e adolescentes compreende, segundo a Lei 8069 de 90. O que você faz agora? Você grifa garantia de prioridade, né? Que é o tema dessa questão. Aí diz assim: primeiro, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a depender da situação. Gente, na lei, no ECA, está escrito a depender da situação, né? Aparece esse termo a depender da situação. Vamos à segunda alternativa: precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Número 3, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E número 4, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à saúde exclusivamente. Pense comigo, a destinação privilegiada de verba para criança e adolescente é somente na área da saúde? Será que é assim que está escrito no ECA, na nossa legislação? Depois de você ter resolvido as questões, você deve ter marcado como verdadeiras as questões 2 e 3, porque são assim, exatamente assim, que essas questões estão descritas no ECA. Agora, a questão número 1, né, a primeira alternativa, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, está certinho. O problema é o que aparece depois da vírgula. A depender da situação, não é assim que está na norma, não é assim que está no estatuto. Veja, por exemplo, a alternativa 4, destinação privilegiada de recursos públicos. Até aí está indo bem, só que aí complementa nas áreas relacionadas à saúde. Minha gente, é verba para educação, para transporte, para saúde, né? Para todas as questões, não somente com a área relacionada à saúde. O que não está escrito no ECA. Estava indo muito bem até recursos públicos, não é? Agora, como que isso se encontra na lei? Como é que isso está dentro do estatuto? Olha só, está lá no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Veja só, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, o que evidentemente desmente a primeira alternativa que coloca a depender da situação, completamente fora, não é? A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C,
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Veja que a alternativa 4 coloca nas áreas relacionadas com a saúde. Veja que ela não está igual à legislação, o que a torna falsa. Maravilha? Vamos à segunda questão, sobre a Lei 8069 de 90, que é o nosso ECA, né? Observe as assertivas e assinale verdadeiro e falso. A questão 1. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, pessoa de até 12 anos de idade e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade completos. Gente, na letra seca da lei está escrito isso mesmo? Veja só a segunda alternativa. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Será que o ECA atinge pessoa de até 21 anos de idade? E na terceira questão, os dirigentes ou diretores de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados todos os recursos escolares. Será que é isso mesmo que está na letra da lei? Vou dar a você 30 segundos para pensar, eu já volto. Muito bem, depois de você ter analisado com profundidade essa questão, é claro que você deve ter marcado que a 2 e a 3 estão corretas conforme a lei. E a alternativa 1 está errada, por quê? Criança é de 0 a 12 incompletos, essa palavrinha incompletos precisa aparecer, e para o caso de adolescente, não aparece a palavra completo, porque é considerado adolescente pessoa de 12 a 18 anos de idade, ponto. Veja que no inciso 2 a gente sabe que, excepcionalmente, o ECA é aplicado à pessoa de 18 a 21 anos, está no parágrafo único do artigo 3º, e no perdão, na questão, na alternativa 3, os diretores da escola de ensino fundamental precisam buscar o conselho tutelar, né, para comunicar maus tratos, reiteração de faltas e também de reprovação, esgotados os recursos que a escola tem para buscar esses alunos em casa. Agora, como que isso está escrito no ECA? Está lá no artigo 2º e também no artigo 56. Veja só no 2º, né? Considera-se criança, pessoa de até 12 anos de idade incompletos, olha só, o termo tem que aparecer, e adolescente aquela de 12 a 18 anos de idade. No parágrafo único do artigo 2º, né? Eu falei terceiro, parágrafo único do artigo 2º, me corrigindo agora, nos casos expressos em lei, a gente aplica o ECA excepcionalmente a pessoas de 18 a 21 anos de idade. E lá no 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, elevados níveis de repetência e, no caso das faltas, esgotados os recursos escolares, em que a escola faria, né, a busca ativa por essas crianças e adolescentes do ensino fundamental, o que torna, então, as questões 2 e 3 verdadeiras e a 1 falsa, porque a palavrinha incompleto, ela precisa aparecer para a criança, e a palavra completo não precisa aparecer no caso de adolescentes. Vamos ver a questão 3 do nosso simulado? O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. O que você faz no seu simulado? Você grifa direito à liberdade. Maravilha? Ir e vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, inclusive durante restrições da lei, restrições legais. Ou seja, mesmo que a lei mande
essas crianças e adolescentes saírem de uma praça, por exemplo, elas podem ir, é isso mesmo que acontece? Na alternativa 2, elas têm o direito de opinião e expressão. Na alternativa 3, crença e culto religioso. Na 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Na 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Na 6, participar da vida política na forma da lei, obrigatoriamente a partir dos 16 anos de idade, ou seja, adolescentes com 16 anos ou mais estão obrigados a votar. É isso mesmo? Eles têm obrigação de votar aos 16 e 17 anos de idade? E na questão de número 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Quais dessas vocês marcariam como sendo falsas? Um segundinho para vocês poderem pensar melhor. Tenho certeza absoluta que a sua marcação foi, não é? De falsas. A questão 2, opinião e expressão. 3, crença e culto religioso. A 5, né? Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Na 6, aliás, de verdadeira, perdão, né? Falei falsa, verdadeira. Na 6, participar da vida política na forma da lei, obrigatoriamente a partir dos 16 anos de idade. E na 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Mesmo assim, eu ainda tenho algumas questões a colocar aqui, né? Eu vou até pensar aqui de uma forma melhor, porque essa obrigatoriamente, a partir dos 16 anos de idade, não corresponde à realidade, né? Porque eles não precisam votar, não é? A partir dos 16 anos de idade, se eles não quiserem, não é? Ah, eu preciso reaver esta questão. Pode ser assim. Olha só, vou até tirar ela daqui, ó. Ah, vou tirar sim. Não pode em nenhuma hipótese. Né? Eles têm, como a gente sabe, gente, o voto é facultativo para adolescentes nesta faixa etária, 16 e 17 anos, vota se quiser, não é? Vota se quiser. E 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Agora eu me dou por satisfeito ali. Não estava cheirando bem essa questão. Ainda bem que estamos aqui batendo papo juntos, né? Mas na 1, qual é o maior problema aqui? Olha só, ir e vir, estar nos jogadores públicos, espaços comunitários, está indo muito bem. Só que durante as restrições legais, como foi o caso da pandemia, por exemplo, que proibiu a todos de saírem de casa, elas também não poderiam sair de casa, crianças e adolescentes, o que torna falsa, porque ela está dizendo assim, inclusive durante essas restrições, elas podem sair, o que não é verdade. Opinião e expressão ela tem direito, crença e culto religioso também tem direito, brincar, praticar esportes e divertir-se também tem direito, né? A legislação coloca que ela tem sim direito, não é? Nossa, aqui está muito feia essa questão. Tem direito, sim, de brincar, de praticar esporte, de divertir-se. Ainda bem que estamos resolvendo juntos aqui, não é? Participar da vida, essa da familiar e comunitária sem discriminação, essa coisa do castigo, né, que distancia a criança e adolescente da família, não pode acontecer. Na 6ª, nós já conversamos, né, participar da vida política de forma obrigatória a partir dos 16 anos é falso, né, porque o voto a partir dos 16 anos ele é facultativo. E na 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Então, a 1 é falsa e a 6 é falsa também, são as duas falsas na questão de número 3. Agora, vamos lá. Na lei, onde é que isso está? Está no artigo 16, que narra o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1º, ir e vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Note que a questão dizia, inclusive, durante as restrições legais, o que tornou, né, a primeira alternativa falsa. A segunda, direito à opinião e expressão, veja, está certinho lá. A terceira, culto e crença, né? Está ali bonitinho, é um direito que ela tem.
Que mais? Na 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Veja só, na nossa que fizemos uma alteração necessária, né? Estava como falsa e é verdadeira. Que mais? Na 5ª, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Veja só, essa questão é verdadeira conforme a legislação. Na 6ª, participar da vida política na forma da lei. Veja que é falsa a alternativa da questão 3. Isso porque, a partir dos 16 anos, ela não é obrigada a votar. 16 e 17 é facultativo. O voto se torna obrigatório a partir dos 18, tornando a 6 aqui falsa, né? Nós, juntos aqui, podemos fazer modificações. E na 7ª, buscar refúgio, auxílio e orientação. Na questão é exatamente a mesma. Beleza? Que coisa boa estarmos juntos aqui no Revisando, fazendo questões juntos e mudando, alterando aí, não é? Questões legais aí para o seu sucesso, para a sua aprovação. Vamos à questão de número 4, ela diz assim, ó, o artigo 17 da Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, trata do direito ao respeito e consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Ele compreende a preservação da, para tudo e pensa um pouquinho, você vai grifar direito ao respeito. E dentro do respeito, um dos direitos que ela tem, a gente sabe muito bem, não é? É de não apanhar, né? De não se sofrer nenhum tipo de castigo físico, psíquico. Não podemos também mexer nos seus bens materiais, nos seus objetos pessoais. Isso não pode acontecer. Pais e mães podem, né, circunstâncias assim permitidas, mas terceiros não podem. Portanto, vamos lá. Preservação da. Direito ao respeito, preservação da. Letra A. Imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças e recursos materiais. B. Imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. C. Identidade, recursos materiais, autonomia, valores, espaços e objetos pessoais. Letra D. Identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais e moradia. E letra E. Imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, lazer e objetos pessoais. Note, meu concurseiro e minha concurseira, que muitas das alternativas fazem sentido. Muitas delas nos parecem corretas. Muitas delas, aos nossos olhos, colocam, poxa, devemos proteger crianças e adolescentes em todos esses direitos aqui. Sim, isso é verdade. Pensando en passant, sem conhecer a lei, é verdade, é um fato, né? São várias as proteções às quais elas têm direito. Só que a pergunta é clara: qual delas está escrita rigorosamente no artigo 17? Tem que ser exatamente como está escrita na lei. Por isso, eu vou dar a vocês alguns segundos para pensar, tempo de resolução. Muito bem, para você que é aluno de qualidade, leu, estudou e decorou o artigo 17, está na cara que você marcou a alternativa B, porque lá está escrito assim, ó, o direito ao respeito compreende a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, espaços e objetos pessoais. Vamos ver na lei como é que isso está descrito? Olha só, no 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia,
dos valores, ideias, crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Veja que outras alternativas fazem sentido também. Fazem sentido no espectro filosófico, sociológico, antropológico, mas não estão descritas rigorosamente no artigo 17. Veja que a questão 4 é pura decoreba, na qual você precisa ter na ponta da língua o artigo 17 para poder respondê-la. Senhores, vamos à questão 5 agora, estamos terminando aí. A Lei 8069 estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Qual a definição de castigo físico indicada pelo ECA? Ou seja, na lei da palmada, também chamada de Lei Bernardo Boldrini, não se pode mais violentar, bater, torturar criança e adolescente, não é? Só que o ECA, ela traz uma definição muito madura, uma definição legal, uma definição de lei acerca do que é castigo físico. Qual das alternativas trata de forma correta, né, o conceito de castigo físico? A alternativa A, o castigo físico é ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento físico ou lesão. A alternativa B, as ações que caracterizam o castigo físico são reconhecidas por provocar danos emocionais severos. Alternativa C, o castigo físico é caracterizado por ações que humilham e ameaçam gravemente a vida. Alternativa D, são ações de natureza violenta, definidas a partir do sofrimento emocional causado à criança e ao adolescente. Alternativa E, o castigo físico é a ação de natureza punitiva aplicada com o recurso de algum material de apoio a essa ação, a exemplo de cintos, cipós ou palmatória. Senhores e senhoras, notem vocês que muitas dessas questões fazem sentido, num sentido filosófico, antropológico, não é? Agora, na lei, no ECA, qual é o conceito real, o conceito exato, ipsis literis, de castigo físico? Tempo para você decidir a resposta certa. Muito bem, eu tenho certeza que você, não é, deve ter marcado a alternativa A, porque ela é rigorosamente como está escrita na lei. O castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente
que resulta em sofrimento físico ou lesão. Por motivos óbvios, as demais acabam fazendo sentido também, mas num sentido prático e não num sentido legal. Veja como está na lei, está lá no artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. No parágrafo único, para os fins desta lei, considera-se, inciso primeiro, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força sobre a criança ou o adolescente, que resulte em a linha A, sofrimento físico, ou a linha B, lesão. Veja que é uma questão típica e é inédita aplicada a você de conhecimento profundo da legislação. A nossa sorte é que o edital da Prefeitura de Curitiba para esse concurso deixou muito claro quais são os artigos do ECA que serão cobrados na prova do dia 27 de novembro. Vamos lá, está acabando questão 6 do nosso simulado. No artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes exceto, ou seja, é uma questão que trata de trabalho, do direito aos adolescentes trabalharem. Sobre isso, no artigo 53, eu tenho 5 alternativas, e uma delas está errada, e você vai marcar um X na alternativa falsa. Vamos ver acerca do trabalho qual está falsa? Alternativa A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B, direito de ser ouvido e de expressar os seus educadores. C, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Letra D, acesso à escola pública, gratuita, próxima de sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica e direito de organização e participação em entidades estudantis. Veja só, senhores e senhoras, estamos tratando dos direitos que a criança e o adolescente têm de serem educados, de poderem ter acesso ao trabalho, acesso à cidadania, não é? Preparo para a vida. Das 5 alternativas aqui, uma delas não está escrita conforme a lei. Qual você marcaria? Tempo de resolução. Muito bem, eu tenho certeza que você deve ter marcado, não é? A alternativa B, que está escrito assim, ó, direito de ser ouvido e de se expressar aos seus educadores. Veja, ela faz todo sentido. O problema é que não é assim que está descrito na lei. Na lei é direito de ser respeitado por seus educadores. Que pegadinha, hein? Talvez uma das questões mais difíceis desse simulado, pois você tem que ser conhecedor profundo da lei. Olha o que está no artigo 53. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, não é? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso segundo, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
Inciso 4º, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5º, acesso à escola pública, gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou o mesmo ciclo de ensino da educação básica. Note que a nossa alternativa B, que está errada, não é? Ela foi escrita de forma diferente do inciso 2º, que diz assim: direito de ser respeitado por seus educadores, o que não bate, o que não casa com a nossa letra B. Por isso ela ficou falsa. Mais uma questão de profundo conhecimento da lei. Você tem que ter o ECA na ponta da língua, porque a sua banca vai exigir isso. Vamos à última questão de número 7. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, julgue os itens a seguir. Primeira, é justificável a ausência escolar do adolescente que trabalha em local e horário não compatíveis com a escola. É justificável ele chegar atrasado no ensino noturno porque ele estava trabalhando. É isso? Alternativa 2. É dever do Estado assegurar a oferta de ensino gratuito durante o turno noturno adequado à condição do adolescente trabalhador. Então, ele tem direito de estudar à noite, com um horário adequado para que ele possa dar continuidade a seus estudos, diz a questão 2. Questão e alternativa 3. É assegurado ao adolescente o direito de recorrer à instância escolar superior para contestar critérios avaliativos. Então, se a prova não foi justa, foi aplicada uma avaliação com conteúdo não dado, com conteúdos que não foram ofertados em edital, provas surpresa de notas elevadas, ele pode recorrer a instâncias escolares superiores? A alternativa 3 está dizendo que sim. Alternativa 4, a pessoa com até 12 anos de idade incompleto é considerada criança. Olha a palavrinha no meio da questão, incompletos. Alternativa 5, é liberada a venda de bilhetes lotéricos para adolescentes acima dos 16 anos. Gente, crianças e adolescentes podem ir a uma lotérica para fazerem apostas, Mega Sena, Telecena, eu vou ganhar, Telecena, pode, menor de idade, buscar aí uma lotérica para apostas? Questão 6. É dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que tange aí a questão da inclusão. E 7, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Meninos e meninas, desses direitos, quais são verdadeiras e falsas? Tempo de resolução. Muito bem, eu tenho certeza que depois desse tempo de reflexão, você marcou o seguinte, não é? Que a número 1 é falsa.
É justificável se ausentado da escola adolescente que trabalha? Não. O ECA não permite. É o trabalho que tem que se adaptar à escola. Se o ensino noturno começa 20 para as 7, o trabalho precisa liberar o adolescente para que ele possa chegar no horário da aula dele. Ponto final. Veja que a alternativa 2 e 3 e 4 estão exatamente como a lei traz. A alternativa 5 não é liberada, não é liberado, não está autorizado o adolescente para fazer nenhum tipo de aposta lotérica. Não pode, é proibido. Vamos na lei 67, ao adolescente, empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é proibido o trabalho noturno realizado entre 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, realizados em locais que prejudiquem a sua formação ou seu desenvolvimento, e também realizado em horários que não permitam a frequência à escola. Então, o trabalho ele vai se adaptar à escola. E veja que no 81 é proibido venda a criança ou adolescente armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos que seus componentes causem dependência física ou psíquica, fogos de artifício, menos aqueles que têm um reduzido potencial, que é o famoso estalinho, revistas do artigo 78, que são revistas pornográficas, e 6, bilhetes lotéricos e equivalentes. Não pode menor de idade fazer apostas na Mega Sena, Loto Fácil, Telecena de Páscoa. Não podem em nenhuma hipótese. A todos, o meu muito obrigado, um fortíssimo abraço e excelente aprovação. Tchau.